Em nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Antes de eu estar ministrando, a minha esposa pediu para mim estar contando o testemunho também dela. E eu, como um bom marido, vou contar. Devido que ela fala que eu explico melhor. E para explicar ela não é muito boa, não. Mas é o seguinte, a minha esposa estava procurando emprego também, já há algum tempo. E você sabe que hoje em dia, para um homem só sustentar um lar é muito difícil. Devido às condições de vida, né, e devido à carestia que é hoje um custo de vida aqui, principalmente em cidades grandes. E as coisas começaram a apertar e eu falei, Kelly, tenta arrumar um emprego aí para ver se dá uma melhorada aí. E ela começou a procurar emprego. E ela passou em algumas entrevistas. Só que o seguinte, amado, existem coisas que nós passamos para que nós aprendamos. A prova, ela não é eterna, mas ela é contínua. Passa uma, passa outra, passa outra. E alguns empregos ao qual ela passou, as pessoas falavam algo na entrevista, olha, é isso, é esse benefício, é mais aquilo. E ela começava com uma semana, uns 10 dias, a pessoa chegava e falava, não é nada daquilo não. Você vai ter que tirar o vale-transporte do seu bolso, só aí já é R$120 mais ou menos mensalmente. Você vai ter que fazer isso, vai ter que trazer sua refeição. E eu falava, sai fora. Porque o homem não honrou com a palavra dele. Quando ele disse, ele não disse isso. Ah, o salário é tanto, você tem 2 horas de almoço, tal horário você sai. Quando chegava lá, não, você não vai ter 2 horas de almoço, vai ter dia que você vai ter que ficar aqui na clínica o dia inteiro. Sábado você vai ter que vir trabalhar. E eu falava, sai fora. Porque o melhor de Deus, Deus tem para nós. Não adianta você ficar às vezes achando, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Você tem que estar no lugar onde você se sente bem. Até porque você precisa se sentir bem para as coisas começarem a andar bem. E aí ela veio pedindo oração para a pastora, e a pastora falou as seguintes palavras, orando para ela, falou, Kelly, fique tranquila. A porta que Deus vai abrir vai ser porta de honra. Vai ser porta de honra e você não vai se sentir desanimada por tal porta. E semana retrasada, nós estávamos na médica dela, 9 horas da manhã, o telefone dela toca. Uma irmã aqui da igreja falou, Kelly, você está desempregada? Ela falou, sim. Então, apareceu uma vaga aqui na sua função e eu lembrei de você. E você pode fazer uma entrevista agora de tarde? Ela falou, sim, posso. Eu levei ela, cerca de 2:30 da tarde, pertinho de casa, ó. Não precisa nem se preocupar com o transporte. Mais ou menos 2:30 da tarde eu levei ela, falando, ó, daqui 1 hora eu venho te pegar. E aí eu subi, fiquei aguardando, e passou 1 hora, eu falei, nada. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ela ligou e falou, vem me pegar somente na hora de sair, porque ele já ficou comigo. E é uma porta de honra, amado. É uma porta de honra. Porque o meu Deus tem o melhor para nós. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, sem demorar muito, eu creio que até meia-noite eu estarei concluindo esta mensagem. São 8h25 agora. Né? Fique no espírito aí. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 10. Primeiro livro da Bíblia, fácil de achar. Conforme você achar, se coloque de pé, para mim saber quem achou. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 10. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo espírito,
Você depois já prepara aí que nós leremos o livro de Salmos, capítulo 46, apenas o versículo de número 4. 2 livros fáceis de achar, um no começo e um no meio. Amém? Estaremos lendo Gênesis, capítulo 2, do versículo 10 até o 14, e o livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 4. Vamos no primeiro, Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e há pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Livro de Salmo, capítulo 46, verso 4. Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos orar? Incline a sua cabeça e oremos a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, aqui nos colocamos mais uma vez, Pai. Eis aí a tua igreja, Pai, eis aqui o teu altar e o Senhor assentado no seu sublime trono, Pai, ao lado do seu Filho Jesus, Pai. Eu peço uma coisa ao Senhor, Pai, aquilo que sempre peço, Pai, quando ministra a tua palavra, Pai, que não seja eu, Pai, mas que seja o teu Espírito, Pai, guiando a minha língua, conduzindo a minha boca, Pai. Não fala, Pai, aquilo, Pai, que queremos ouvir, Pai, mas fala aquilo, Pai, que precisamos ouvir, Deus. Pai, entrego, Pai, eu, Pai, totalmente, Pai, nas tuas mãos, Deus. Que seja o Senhor, Pai, me conduzindo, Pai, e que ao eu ministrar a tua palavra, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocar ao meu coração, Pai, o seu povo venha receber, Pai, e que, Pai, dê fruto, Pai, que frutifique, Pai, que seja terra fértil, Deus, que dê fruto e que saia daqui, Pai, sabendo, Pai, que há um Deus que pode e faz todas as coisas. Eu te louvo, Deus, porque sempre o Senhor, Pai, não desampara os teus. Obrigado, Jesus, por tão somente, Pai, eu saber, Pai, que sem ti nada sou, nada posso, não chegarei a lugar algum, e sem sua dependência, eu não sou homem digno de ser chamado filho teu. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sente ao seu lugar, dá uma rica salva de palmas ao Rei Jesus. Esta semana, tem um rapaz lá que eu já até comentei aqui na escola bíblica dominical. Ele é dependente, ex-dependente químico, aliás, e a gente conversa muito. Inclusive, eu peço para que você esteja orando para ele. O nome dele é Leandro. E ele me cerca de perguntas. Chega a hora que minha cabeça fica até rodeada. Mas, mineiro, por que isso? Mineiro, por que aquilo? E por quê? Porque é uma série de porquê. E ele me fez, às vezes, por esses dias, uma pergunta a respeito de um carro que ele queria comprar. Aí ele falou, eu falei, você quer minha opinião? Ele falou, sim. Falei, você já viu seguro? Você já viu quanto que ele consome de gasolina por quilômetros? Qual é o consumo dele médio? Você vai usar esse carro todos os dias? Ou é simplesmente para você passear com sua família nos finais de semana? Aí ele chegou e falou, é mesmo, hein? Não tinha nem pensado nisso, eu só pensava no carro de quando eu era criança. Eu falei, você tem que analisar tudo, porque hoje um carro não é um luxo.
é uma necessidade. E tem que ser de acordo com a necessidade que você tem. Sabe para quê, Leandro? Ele falou, para quê? Eu falei, para que seu lar não seque, para que você não deposite toda a tua vida financeira naquele carro, para que não falte as coisas dentro da sua casa, simplesmente porque você quer ter um carro bonito, que você tanto sonhou. Coloque de acordo com o seu salário. Aí ele falou, olha, eu não tinha pensado nada disso, mas agora eu estou pensando bem, e eu acho que não é para mim não. Falei, amém, mas ore a Deus, pergunte a Deus se realmente é para você, porque se for para você, Deus também vai te honrar para que você mantenha. E ele me agradeceu pela minha resposta, e eu falei, fique tranquilo, o que é seu, é seu. Amém? Mensagem desta noite, eu venho falar de um rio. Por que eu usei o Leandro como exemplo? Porque se a gente não cuidar do rio que há dentro de nós, ele se secará. E esta noite nós lemos no livro do Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 10, 4 extensões de rios que se dividiam no jardim do Éden, princípio da Bíblia: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 4 extensões de rios que se dividiam no jardim do Éden: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E essas 4 extensões, nós aprenderemos esta noite o que significará estas 4 extensões. Mas antes de entrar na primeira extensão deste rio, Pison, eu falarei para você um pouco das características de um rio. O rio, eu vou dar um rio de exemplo aqui no Brasil fácil, que todos nós conhecemos, o Rio São Francisco, o Velho Chico, que banha praticamente todo o estado de Minas Gerais e parte do Nordeste, o qual o governo investiu 8,5 bilhões para fazer uma obra de transposição, para levar esta água deste rio para o povo de terra seca do Nordeste, ao qual está embargada e não prospera. O rio, amado, não é daquele tamanho todo. O Rio São Francisco possui 2.814 quilômetros de extensão. É como se eu fosse duas vezes para a cidade ao qual minha avó mora, em Minas Gerais, Montes Claros, que é 1.000 quilômetros. 2 vezes, não, quase 3 vezes. O Rio São Francisco possui tudo isso. Mas há uma nascente. O rio não é daquele tamanho todo. Ele nasce num lugarzinho pequeno, aonde a água corre, desce e vai arrebentando, desce pela correnteza. Qual é o propósito do rio? Chegar ao mar. O propósito do rio é chegar ao mar. O que eu aprendo com isso? Se você se sente pequeno na casa de Deus, no seu trabalho, na sua família, eu lhe digo que este rio que você está vendo como uma nascente se tornará num rio grande, assim como grande é o rio do meu Deus. O rio, amado, ele tem o seu fluxo próprio. Ele segue de acordo com a necessidade, ele não corre e não anda também devagar, é um fluxo derradeiro. O que eu aprendo com isso? Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois, como nós dizemos nos dias atuais. A tua vitória vai vir, mas é no momento certo. Não é na minha hora e não é na tua hora, é no momento certo. Amado, eu também estudei e analisei uma coisa muito interessante a respeito do rio. O rio não tem medo da cachoeira. Nós vemos no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, onde há muitas cachoeiras. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. E ali há muitas cachoeiras. E o rio não tem medo
de descer toda aquela cachoeira muito alto. Você não pode ter medo quando as dificuldades grandes vierem. Você tem que enfrentar ela com coragem, com a coragem de um rio que vai para uma cachoeira, não sabendo o que lá há de acontecer, mas sabendo que ele tem que continuar o seu fluxo. O apóstolo Paulo é muito claro em suas afirmações ao dizer que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O rio não volta, o rio segue, ainda que cachoeira tem na frente, eu seguirei para o meu propósito. Qual é o propósito do rio? O mar. O que representa o mar na nossa vida? O céu. Aleluia. Glória a Deus. O mar na nossa vida representa o céu. Enquanto estivermos nesta terra, seremos um rio na corredeira, passando por prova, virando nascente, descendo a rebento, despencando da cachoeira, mas nós chegaremos ao mar, nós iremos morar no céu. A palavra do meu Deus me fala de 4 rios, 4 extensões de rios que regavam o jardim do Éden. O primeiro rio, chamado Pison, significa fluindo gratuitamente. Amado, quando você aceitou a Jesus como seu Senhor da sua vida, como Senhor, o autor e consumador da sua fé, você veio de bom grado. Ninguém te obrigou a nada. Você veio porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Deus fluiu, o Espírito Santo começou a encher o seu coração e começou a te dizer que não adianta ficar neste mundo ao qual jaz o maligno, que é necessário nós reconhecermos que Jesus é o Senhor da nossa vida. A fluência de Deus veio gratuitamente, ninguém pagou nada. O rio Pison representa a minha conversão na fé. Quantos de nós esquecemos de quando nós aceitamos a Jesus? Como a gente era, queríamos abrir a Bíblia o tempo todo, até arrumávamos briga. Portanto, querer ler a palavra de Deus, portanto, ter vontade de aprender mais do meu Deus. Pregávamos o Evangelho para qualquer um que visse. O Espírito Santo bradava no nosso coração, e qualquer pessoa que passasse na rua e desse uma brechinha, nós já falávamos do amor de Cristo. Necessário é nos dias atuais para a igreja de Cristo mergulhar no rio Pison. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, amado. Serão 4 mergulhos que eu estarei falando esta noite, e o primeiro mergulho será no rio Pison. Um desses mergulhos é necessário para a sua vida, se não todos. Ele flui gratuitamente, amado. O dom de Deus é gratuito. Eu falo isso e continuarei falando em todas as minhas ministrações, que homens de Deus têm perdido o foco da verdadeira vontade de Cristo. Homens de Deus hoje estipulam um valor para pregar, estipulam um valor, não, que se eu não vender tal coisa eu não vou, que se eu fazer isso eu não vou, que se eu fazer isso eu não vou. Aprenda uma coisa esta noite: quando você estipula um valor para você, você acabou de perder o valor para Deus. É 1 milhão que você vale, eu sei o seu valor, 1 milhão. Quando eu não coloco valor para mim, ninguém sabe o valor que eu tenho. Um jogador de futebol conhecido no mundo hoje foi vendido por 17 milhões de euros, 50 milhões de reais para um clube da Espanha. O valor dele era 17 milhões de reais. Sabe qual é o seu valor? Eu não sei, porque por ti foi pago um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Pare de achar que você é um Zé Ninguém.
Pare de achar que você não tem valor. Para Deus você tem muito valor. Para Deus você tem muito valor. O dom gratuito de Deus fluiu na sua vida. Você aceitou a Jesus. Você tem valor como bidélio, como ouro, assim como nós lemos na primeira passagem deste rio. A palavra do meu Deus me diz, nos diz, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que nasceu do seu ventre, ao qual ela amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Está achando que não tem valor? Olha o valor que você tem para Deus. Olha o valor que nós temos para Deus. Tem gente que fala, você não vale nada. Eu tenho muito valor, amado. Eu tenho muito valor. Porque o Espírito Santo se move em mim. Tem um louvor antigo que diz, quero que valorize tudo que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor, amado. O primeiro mergulho que eu quero dar contigo esta noite é neste rio chamado Pison, nesta extensão deste rio que regava o Éden. Nós precisamos reconhecermos que quando nós aceitamos a Jesus, nós mesmos dávamos um valor muito grande a nós. E esse valor tem se perdido nos dias de hoje. Muitas pessoas, mediante alguma dificuldade, às vezes murmura contra seu Deus e diz, como o povo de Moisés quando saiu do Egito e estava na peregrinação do deserto. Melhor era quando eu estava no Egito. Antes lá tinha comida, tinha bebida. Melhor fosse, Moisés, que nós morrêssemos no Egito. Povo ingrato. Amada, a murmuração, ela acompanha a ingratidão. Quando nós murmuramos ao nosso Deus, nós estamos sendo ingratos a Ele. E uma coisa que Deus não aceita é ingratidão. Aí Moisés, com amor, o homem mais manso da Bíblia, vai lá e fala, Deus, tem misericórdia desse povo, não aniquila não, Senhor. Eles não sabem o que eles estão falando. Aí você volta aqui e fala, quando eu não era crente, tudo ia bem, tudo era bom, era maravilha, e agora é tanta prova. Amado, Jesus não escondeu isso de nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu, Jesus Cristo, Yeshua Ramachia, venci o mundo. E outra coisa, você sabe qual que era o final para a sua vida, ao qual você vivia? Era o inferno. Sabe qual é o final para a vida que você vive hoje? É o céu. É o céu. Por que reclamas? Por que reclamas? Porque indaga o Criador, porque passas como a criatura quer ser maior que o Criador. Por que reclamas com aquele que tu te fizestes, te formastes? Por que reclamas tanto, ao invés de engrandecer e agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida? Sua família, amado, está abençoada. Tua casa, há anjos do Senhor rodeando, com a espada na mão, impedindo que os dardos do maligno alcancem o seu lar. É verdade onde é verdade, porque a minha Bíblia diz que uma mulher santa santifica todo o seu lar, e um homem santo santifica todo o seu lar. Sua família toda pode não ser crente, basta você ser, e sua família é abençoada. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
quando eu desço e no mergulho ao rio Pison, eu digo a Deus: Deus, eu quero ser transformado. E eu já dei um exemplo de transformação aqui numa ministração minha, da largata para a borboleta, a metamorfose. Não falarei novamente, mas quando você desce ao rio Pison, você fala a Deus: Deus, me transforma, muda o meu caráter, muda o meu ser, muda a minha vida, Deus. Aquele que rouba, não vai roubar mais. Aquele que jura enganosamente, não jurará mais. Aquele que lança a palavra torpe, não lançará mais. Isto é transformação. A transformação que Deus quer fazer na sua vida vai além, embora Ele possa fazer também, do que você largar um vício de bebida alcoólica, do que você largar um vício de cigarro. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer colocar um caráter cristão em ti. O caráter de Cristo. Por que que Jesus veio ao mundo? Para nos ensinar que é possível viver no caráter dEle. Com essa afirmação, passo para o segundo rio. O rio chamado Gion. Gion, amado, significa uma correnteza forte. Ou uma correnteza que arrebenta nas margens. Gion significa correnteza forte, ou uma correnteza que arrebenta nas margens. Quando eu me mergulho no rio Gion, eu derrubo todo o meu ser. Eu deixo todo o meu projeto individual de lado. Entrego os meus projetos na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem te sustentado com um braço forte. Ele tem te sustentado com um braço forte. O rio Gion, o mergulho no rio Gion, é para aqueles que querem se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Assim como Paulo entregou a sua vida, quando no caminho de Damasco, no livro de Atos capítulo 9, a partir do versículo 16, ele teve um encontro com Jesus. Uma luz resplandeceu na frente dele, esta luz o cegou, e ele disse: quem é? E Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tanto tu persegues. A partir daquele momento, ele desceu a correnteza, aquela vida que ele vivia, de procurar destruir a igreja de Cristo, de perseguição, mudou totalmente. Ele entregou todo o ser dele a Jesus. Ele entregou todo o ser dele ao Espírito Santo. E a sua vida foi transformada. Ele desceu a correnteza. Esta noite, Deus quer que você desça a correnteza, não se preocupando com o que há de acontecer, mas sabendo que a provisão virá da mão dele. Necessário é descer a Gion. Necessário é descer a Gion. Necessário é descer a Gion. Nós precisamos matar o nosso eu. Tem gente que fala: eu beber uma água dessa, que isso? Está começando coisa errada aí. Eu vi isso aí em outra igreja. É uma simbologia. Amado, a minha Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para o monte se transportar de um lado para o outro, e esse monte irá se transportar. Isso aqui é uma simbologia, mas se você vier tomar esse copo d'água com fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu tenho que vir com fé, acreditando que eu não estou vendo, mas eu vou esperar que vai acontecer. E eu vou vir com fé, e Deus vai fazer um milagre na minha vida.
é simbologia para o homem, mas para mim é poder de Deus. Necessário é descer a Gion. Campanha, aquele que tem sede, vem. Sabe o que significa sede, amado? Eu procurei no dicionário uma definição da palavra sede. É um desejo veemente. É algo que chega a ser incontrolável. É algo que vai além das nossas forças. Um desejo voraz. Algo que nós queremos com bastante afeição. É uma secura, diz a nossa língua portuguesa. E aquele que está seco, o que ele mais almeja é um copo d'água. E eu li com você esta noite, depois dessa passagem de Gênesis, Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Eu profetizo na sua vida que este rio estará descendo na tua casa. Eu profetizo na sua vida que este rio estará entrando no seu emprego. Eu profetizo na sua vida que este rio estará descendo nos seus projetos, que este rio de Deus estará descendo aonde quer que você queira, porque o rio de Deus alegrará a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Descia a correnteza, descia ao rio, pisou em Gion e o rio Tigre. Aí eu falo com propriedade, o rio Tigre significa mudança rápida. Está achando que vai demorar, amado? Está achando que vai demorar? Embora se Deus quiser que demore, vai demorar. Mas o rio Tigre, quando eu me mergulho no rio Tigre, é instantâneo. A maior velocidade deste mundo é a velocidade da luz. Você sabia disso? Sabia. E a palavra do meu Deus me diz que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por que que o raio primeiro ilumina para depois fazer o barulho? Porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Isso você aprendeu na sua escola. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida deste mundo. A mudança na sua vida vai ser rápida, amado. Você crê que a mudança na sua vida vai ser rápida? Você crê que a mudança na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua escola, neste país, vai ser rápida? Estamos vivendo nos dias atuais, onde muitas cidades estão fazendo protesto. Ei, Deus, peguei o gancho. Muitas cidades estão fazendo protestos. O povo brasileiro tem tomado consciência de que da forma que está andando o país, a tendência era entrarmos numa nova inflação. Sabe por que os aumentos vêm? Você já percebeu uma coisa aqui no nosso país? Os aumentos de passagem de ônibus, os aumentos dos deputados, os aumentos que se engloba a política, e eu tenho vontade e vou falar de política, porque Deus está me dando autoridade para me falar. Os aumentos que vêm só em época de festa, época de carnaval, época de Copa das Confederações que está tendo agora. Sabe por quê? Porque o povo não tira o olho do que está acontecendo. E o deputado está lá aprovando 56% de aumento para ele. Lá na firma foi uma briga para nós pregarmos 7,5% de aumento. Tivemos que arrumar uma confusão danada para pegar 7,5% de aumento. E os deputados votam no próprio aumento dele, 56% de aumento. Sabe por quê? Porque o povo fica disperso. Mas o povo brasileiro está crescendo o número de evangélicos no Brasil. A nação está abrindo a sua mente, porque a minha palavra do Senhor diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O povo está abrindo o olho e não está aceitando esses aumentos.
estão indo para a rua. Os que estão indo de forma pacífica, eu aplaudo. E os que estão indo para a baderna, para aproveitar, tem que ser preso. Porque nós vivemos num socialismo, onde o seu direito começa, onde acaba o meu. O povo está abrindo o olho, está esquecendo, cadê a Copa das Confederações? Houve uma vaia enorme no início desse torneio para presidente da República, ao qual o homem que estava do lado pediu para ter respeito e recebeu uma vaia 2 vezes maiores. Sabe por quê, amado? Porque o povo está abrindo o olho. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. É errado reivindicar, evangelista? Não é errado, desde que você faça com ordem e decência. Você tem que querer o melhor para você. Mas sabe qual é a melhor coisa a se fazer pelo nosso país? Embora nós possamos reivindicar, dobrar o joelho e orar a Deus. E eu creio que a oração desse povo tem chegado ao trono de Deus, porque esse povo tem abrido o olho e vai mudar. Político vai viver pelo seu salário, e o salário igual ao do povo, porque ele só é um representante do povo, não é maior que o povo. Necessário é descer ao rio Tigre, e eu creio que esta mudança será uma mudança rápida, porque a inflação eu já disse que pode chegar, mas não vai chegar, porque um dos países mais emergentes do mundo é o país ao qual você vive. A industrialização do mundo. Eu estava vendo uma entrevista de um italiano que veio estudar o Brasil há 60 anos, ele estuda este país, um sociólogo italiano, e ele dizia que o Brasil é o país do futuro. Deus quer mudar a tua casa. É do futuro. Eu acreditei naquilo, sabe por quê? Porque eu completei a frase dele. O Brasil é o país do futuro com Jesus, com Deus, do futuro povo que vai morar no céu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Rio Tigre, mudança rápida. Rio Tigre, mudança rápida. Necessário é para você mergulhar no rio Tigre. E para finalizar a minha mensagem, eu vou lhe falar do último rio citado nesta passagem de Gênesis, do rio Eufrates. Eufrates. Eufrates significa doce e fértil, ou frutífero. Eufrates significa doce e fértil, ou frutífero. Eu vou ficar com frutífero primeiro, porque quando eu me mergulhar no rio Eufrates, eu darei fruto, porque o meu Jesus me diz que eu conhecerei a árvore pelo seu fruto. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Quando eu mergulhar no rio Eufrates, eu darei fruto. O que é dar fruto, evangelista? É fazer discípulo. O que é dar fruto, evangelista? É falar do amor de Deus para os outros. O que é dar fruto, evangelista? É pregar o evangelho, não importa qual a condição. O que é dar fruto, evangelista? É ser um servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu preciso ser frutífero. Eu preciso ser frutífero. Não quero a salvação somente para mim. Eu quero a salvação para os que estão aí fora.
porque eu acredito, eu creio fielmente que quando eu trago pessoas aqui para a casa do meu Deus, eu estou sendo frutífero para o reino de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você está sendo frutífero na casa de Deus? Você está sendo uma árvore boa? Você está sendo uma árvore boa? Você tem produzido bons frutos? Necessário é mergulhar no rio Eufrates. Necessário é mergulhar no rio Eufrates. Sabe por quê, amado? Porque a minha Bíblia diz que o fruto do Espírito está em Gálatas 5, a partir do versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei e não há política que possa ser derrubada. Estes são os frutos que Deus está procurando em ti. Tem frutificado na casa de Deus? Tem servido como uma árvore boa? Ou tem servido de pedra de tropeço? Ei, eu via isso desde quando eu era pequeno. Crente de banco é parafuso e prego. Deus não te chamou para você ficar sentado aí na frente, neste banco não, amado. Deus te chamou para que você dê fruto. Para que você dê fruto. Ah, evangelista, mas eu não tenho o dom de falar, de pregar, de louvar. Eu tenho certeza que você tem uma boca e uma língua. Só precisa disso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o meu Deus disse aos seus discípulos: não vos preocupeis com o que heis de falar. O meu Espírito falará por vós. O meu Espírito falará por vós. E o Espírito de Deus está neste lugar esta noite. Está descendo neste lugar esta noite. O Espírito de Deus está falando no teu coração neste momento. O Espírito de Deus está tocando na tua vida neste momento. O Espírito de Deus, isso não é emoção não, como muitos dizem aí fora, é uma emoção passageira. Seu coração está palpitando, porque a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus se move com gemidos inexprimíveis. Não é emoção não, é o Espírito de Deus, a unção de Deus está neste lugar. Oh, aleluia! Iravashu decanta e comanai. Devassu decantanai. Deus Santo, o Espírito de Deus quer frutificar na tua vida. Ei, amado, achou que aquele projeto que você tanto fez tinha caído em terra seca? O Espírito de Deus está regando ele. A terra está sendo molhada. A sementinha está começando a brotar. Vai nascer uma árvore grande e os frutos serão contados aqui, porque o meu Deus é o Deus da frutificação. Oh, Deus Santo, poderoso Deus, o meu Deus frutifica. O meu Deus frutifica e frutifica muito. Você vai viver o melhor nesta terra. A casa de Deus não é lugar para derrotado não. A casa do meu Deus é lugar para um povo alegre, feliz, jubiloso. Está pregando vitória. Eu não estou pregando vitória. Eu estou te dizendo que a alegria do meu Deus é a minha força. Aleluia. Eu estou lhes dizendo que quando o fruto do Espírito toca o seu coração, ainda que você passe dificuldade, sabe como você passa dificuldade? Como diz o irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque eu sei que no arrebento da cachoeira, o rio se encontrará com o mar, nós iremos morar no céu. Aleluia. Aleluia!
Ah, evangelista, então não vou ter uma casa própria. Se Deus quiser que você tenha, você vai ter. Se for para frutificar na casa dele, você vai ter. Mas vou dizer uma coisa, amado, eu também não tenho uma casa própria, mas eu sei que há um lugar preparado para mim lá no céu. Há um lugar preparado para mim lá no céu. Eu creio na visão que teve o apóstolo João, uma cidade santa, aonde as ruas são de ouros, aonde há muros de jaspe, está sentado um homem com os pés de bronze, com os olhos como chama de fogo, com o seu corpo totalmente transformado, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É lá que eu vou morar, por isso que a alegria do meu Deus é minha força. Iravashu decanta e comanai, Devasu decantanai, Atronianta ravashu decanta. A alegria do meu Deus é minha força. A alegria do meu Deus é minha força. Sabe por quê, amado? Ainda que você caia, Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Tá difícil? Tá achando que chegou o fim? O fim para você era o começo para Deus. Eu já disse isso em mensagens minhas. O fim para você é o começo para Deus. Chegou a hora de Deus trabalhar. E o trabalhar de Deus é conforme Ele quer. Não é como eu quero. É conforme Ele quer. Ah, evangelista, mas eu perdi o meu emprego. Meu marido me deixou. Os meus filhos não me respeitam. Jó perdeu todo o seu gado, toda a sua família, e ele foi abençoado em dobro. Nesta noite, eu profetizo na sua vida, que tudo aquilo que você perdeu, se converterá em dobro de bênção para a sua vida. Que tudo aquilo que você perdeu, Deus te dará em dobro. A alegria vai se tornar em dobro. O gozo vai ser dobrado. A força vai ser dobrada. A saúde será duplicada. Ah, Deus Santo, porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Aquele que tem sede, vem. Aquele que tem sede, vem. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E eu creio que Ele está transformando a sua secura que há dentro de ti. Está fluindo como um rio de águas vivas. Sabe como flui um rio de águas vivas? Não para de se movimentar. Não para de se movimentar. Está fluindo dentro de ti um rio de águas vivas. Está fluindo dentro de ti um rio de águas vivas. E você distribuirá esta água com os outros. Porque o rio vai fluir. E quando flui a água, ela vai embora. Ela sai para fora. Ela contamina tudo que há no meio dela. A palavra do meu Deus me diz, no Salmo de número 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas segue-se esse salmo. E ele fará, e ele continua e fala: pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Ribeiro é represa de rio. Ribeiro é represa de rio. Você está plantado na represa do rio do Senhor, e sua vida vai mudar, sua situação vai mudar. Aleluia. Coloque-se de pé. Já chamo os obreiros aqui na frente. Coloque-se de pé. Grupo de louvor, vem aqui na frente. A sua situação vai mudar, amado. Não é para sempre, não. Não é para sempre, não. A única coisa que é para sempre é a nossa morada no céu. É no céu que é para sempre. Fique pensando que a terra vai se secar, não. A obra de transposição do Rio São Francisco, tentar de tudo quanto é jeito
levar água para o povo lá do Nordeste que vive na secura. Gastou mais de 8 bilhões e meio de reais e não conseguiram chegar. Se você for lá, está tudo mal acabado, tudo sem dar continuidade. Mas o rio do meu Deus, Ele dá continuidade em ti. Não é obra de homem, não. É obra do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele entra no meu coração, rios de águas vivas fluem do meu interior. Rios de águas vivas fluem do meu interior. E esta noite, o rio do Senhor estará passando neste lugar. O rio do Senhor estará passando nesses copos de água. Se você vem aqui com fé, é através de um copo d'água, evangelista. Não, mas o remédio não está me curando. Mas o Evangelho de Deus é loucura para os homens, mas para mim é poder. É poder. É através de um copo d'água que eu serei curado. É através de um copo d'água que a minha vida mudará. Porque eu creio no rio do meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estaremos orando aqui. E você saia do seu lugar. Enquanto os obreiros se preparam. Tá. Os obreiros estarão preparando esta água para você tomar. O pastor estará orando. E você tem que vir aqui à frente com fé, amado. É com fé. É mediante a fé que as coisas acontecem na nossa vida. Enquanto os obreiros se preparam, eu vou falar um pouco sobre a doçura do rio Eufrates. Que eu falei para você que o rio Eufrates significava frutífero e doce. Não falei? Falei que Eufrates significava frutífero e doce. Doce e fértil. Quem aqui nunca, quando era criança, que a mãe preparava uma comida, e às vezes era uma comida que nós não gostávamos, e nossa mãe falava assim: se comer, depois tem sobremesa. Se comer, depois tem sobremesa. E era aquele pudim de leite condensado, com açúcar queimado, caramelizado. Aí você olhava a comida e falava: o quê? Quero ver eu não comer. Eu vou papar para dentro, o negócio depois vai ficar bom. Por que eu estou usando isso como figuração, amado? Porque a vitória do crente é doce. Eita Deus, senti o gosto do açúcar aqui, ó. Glória a Deus. É doce e fértil. Quando o crente ele é vitorioso, amado, a vitória é doce. Aí as pessoas perguntam: que felicidade é essa? Que riso é esse? Acabei de comer a sobremesa do meu Deus. Bem docinha. Tá uma delícia. Porque a minha vitória veio do céu. Aleluia a Deus. É doce e fértil. É doce e fértil. Vai adoçar a sua vida. Aquele que é doce, amado, aquele que é cheio do mel, as pessoas tocam e se deslizam, as pessoas se sentem atraídas por ela. Você tem a luz de Deus em ti, as pessoas olham para ti e veem o doce de Deus. Deus quer adoçar nossas vidas esta noite, e eu creio que Ele já tem adoçado através da mensagem dEle. Eu creio que Ele vai adoçar mais ainda, até nós irmos para a glória. Deus vai continuar adocicando a nossa vida. Aleluia. Passo para o pastor, ele quer falar da água aqui para os irmãos. Aleluia, só dos irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu sei que tem alguns irmãos que já esteve tomando, já esteve pegando da água. Nós estaremos fazendo 7 dias. É 7 dias. Terça, quinta, depois terça, quinta, depois terça e quinta, e na terça-feira nós vamos encerrar. Nós estamos no 2º dia hoje. Hoje é o 2º dia da campanha. Eu sou movido pela fé, e você também é movido pela fé. E desde pequeno eu vejo homens de Deus
orar, ungir e determinar em nome do Senhor Jesus Cristo a consagração de água e pessoas beber e ser liberta e ser curada, como a pastora disse aqui na hora da ministração da oferta. Mulher de experiência aí no nosso meio, até me fala que me adotou como filho e eu adotei ela como mãe. A missionária Nilzete, ela carrega uma garrafinha com ela, e essa garrafinha, quando ela vai para o monte, ela enche de água, porque a fé dela é fé alicerciada também, igual a minha. Manuel de Melo já está na glória. Hoje o seu filho está lá na Pompeia. Hoje ele está lá na Pompeia, o seu filho está lá, o pastor lá, esqueci o nome dele, está lá no lugar lá do Manuel de Melo, lá o seu filho lá, o pastor Paulo de Melo, Paulo Lutério de Melo, está lá pregando, está lá no lugar lá, falando a palavra do Senhor. Mas foi um dos homens ao qual, juntamente com outros homens de Deus, como Davi Miranda, que até hoje ministra e manda colocar o copo d'água, como R.R. Soares, até o dia de hoje, pega aí a água aí, nós vamos orar, nós vamos determinar, nós vamos ungir. E eu estou nesta fé, porque eu creio, como foi pregado aqui nesta noite, eu creio que tem um rio que flui do trono de Deus. E eu crendo, meu amado, a minha fé me levando a crer. E nós estávamos em cima do monte, o negócio é sério. O negócio não é só simplesmente copo d'água, não. Nós estávamos em cima do monte, orando a Deus. Passaram-se os dias, e aí Deus veio e falou. João, capítulo 7, versículo 37, 36 em diante, 35, 36 em diante. Deus falara, eu já estava pronto para fazer 21 dias de clamor, 21 dias de Daniel, e eu ia lançar propósito sobre a vida do povo, e você ia fazer propósito com Deus, de estar se separando algumas coisas da sua vida, que você leva ali junto contigo. Eu estaria lançando propósito para que você viesse estar fazendo propósito com Deus de fidelidade, e estar deixando algumas coisas que você gosta de fazer um pouquinho de lado durante 21 dias para fazer um propósito com Deus, fazer aí um sacrifício, um propósito de fidelidade para com Deus. E aí o Senhor veio e falou para nós fazermos esta campanha, e em cima do querer de Deus eu estou, em cima da vontade de Deus eu estou, e é pela fé. Você que esteve aqui terça-feira, você estava aqui pela fé. Você que está aqui hoje, você está pela fé pelo segundo dia. E até o 7º dia nós vamos estar aqui pela fé. E eu creio que é pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai receber vitória. Você vai receber vitória. Por isso eu convido aqui a missionária Nilzete, convido o evangelista Oséias, convido os obreiros que estão aqui em cima para levantar as mãos. A pastora levanta as mãos e nós vamos orar por esta água, amém? Nós vamos orar por esta água, assim como nós oramos na terça-feira. Nós vamos orar agora neste momento e vamos clamar a Deus para que Deus mande fogo do céu, para que Deus venha agora derramar da unção do poder dele, para que Deus venha agora colocar a essência dele, lamandai shedé, adai deprou de calabrasumbi, porque nós cremos no milagre que vem da parte de Deus, nós cremos no milagre que vem do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você agora a levantar as suas mãos para o alto e falar com Deus. Deus, a tua palavra foi pregada, Pai, e nós cremos, ó Senhor, no milagre, nós cremos no teu poder, ó Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada pelo teu filho, Deus, e a tua palavra foi anunciada, Pai, e eu creio, Senhor, nesses 4 rios, ó Pai, que esteve, Pai amado, Pai bendito, ali, Senhor, no jardim do Éden, Pai. Eu creio, Senhor amado e Senhor querido, que tu, ó Pai, está cercando agora as nossas vidas, ó Deus, com o teu poder, com a tua glória. E eu te peço agora, Sedeca Mandaravacé, Ripla Calabrassume, pelo poder da fé, Pai. Eu te peço que tu, ó Deus, venha
vem agora, Pai, derramar, Pai, do teu poder, ó Pai, sobre esta água, Pai. Nós consagramos esta água, Pai. Consagramos a água, Pai, ao qual os teus filhos, ó Senhor, ainda vão colocar, ó Pai, em copos, ó Pai, para os teus filhos beber. Nós consagramos agora, Pai, e determinamos agora o poder de Deus. Determinamos em nome do Senhor Jesus Cristo agora a unção que desce do alto céu. Determinamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo que esta água agora passa a ter a essência do nome de Jesus, passa a fluir agora o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós determinamos agora que vidas que vão tomar desta água venham a ser transformadas, vidas que vão tomar desta água venham a ser regeneradas, vidas que venham tomar desta água venham a ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus. É em nome do Senhor